Bom dia a todos. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar participando do Startup Summit. Parabéns ao Sebrae e parceiros também pela iniciativa. Eu sou Evandro Badim, eu dirijo uma organização chamada Junior Achievement, uma organização de educação, vou falar um pouquinho depois, mas estou aqui também a convite da CIF, a nossa associação empresarial de Florianópolis, mantenedora da Junior Achievement em Santa Catarina, quer dizer, uma das empresas que acredita e nos auxilia no sentido de preparar e inspirar os jovens para empreender suas carreiras, empreender os seus futuros, né? Conhecer um pouco mais da livre iniciativas, mas mais do que isso, conhecer outros temas que possam prepará-lo para a vida futura, para a vida como empreendedor. O nosso tema aqui hoje é falar um pouquinho da inovação e das suas várias formas de aplicação na educação, né? Então, primeiro, para que todos entendam, essa organização chamada Junior Achievement, ela é uma organização que no ano passado completou 100 anos de existência no mundo. Então, é uma organização sem fins lucrativos e mantida única e exclusivamente por empresas privadas no mundo inteiro. Então, é como se as nossas empresas, como a CIF, que é uma associação de empresas, estivesse, de alguma forma, devolvendo em forma de ensinamentos, de experiências, de conhecimentos, aquilo que eles fazem no dia a dia para os jovens ainda em idade escolar, né? Então, são 130 países envolvidos. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado, foram 12 milhões e 400 mil jovens beneficiados em um único ano. Então, é uma ação magnífica, feita por muitas mãos, muitas pessoas envolvidas. Só no Brasil são quase 700 empresas que fazem parte dessa iniciativa empresarial, mas de cunho educativo. Claro que a Junior Achievement, nós estamos aí em meio ainda ao trauma, nós estamos vivendo esse momento de pandemia ainda, e falando em educação, nós saímos há pouco tempo uma ação muito bacana da CIF com outros parceiros que trouxe uma reflexão sobre como está o momento agora e o que a gente pode fazer pela retomada dos nossos negócios, né? Então, nasceu o Pacto Floripa, e ao longo da minha apresentação eu quero falar um pouquinho também de como a gente olhou para a educação, também olhando para as estratégias, projetos, ideias inovadoras para tentar fazer com que esse gap, hoje vocês sabem que se a gente falar da educação pública, né, que é o maior contingente, aí 81% das escolas e contingente de jovens são da iniciativa pública, vocês imaginem que já existia um grande gap entre a escola pública e a escola particular. Com esse efeito dessa pandemia, com toda a dificuldade de acelerar essas práticas digitais e acesso à plataforma e também a preparação da equipe docente para que pudesse estar num ambiente de forma mais confortável e levando com qualidade o conteúdo, vocês imaginem que esse gap hoje é muito maior, né? Estamos ainda com as nossas escolas fechadas, temos acesso, sim, às escolas particulares, de um modo geral, foram mais rápidas e conseguiram implementar plataformas em 1 semana, 2 semanas ou mais, mas mesmo assim o que a gente percebe é que a educação perdeu muito, né? Ela ganhou com a inovação, ela ganhou com a nova forma de entregar conteúdo, de avaliar, de perceber como é esse usuário e como é que ele ia se comportar nesse ambiente virtual, mas ao mesmo tempo há uma grande perda. Por quê? Porque muitos desses jovens não tiveram como acessar ainda, por N dificuldades, não só de a gente estar pronto com as plataformas também para colocar à disposição, que foi o caso do Estado, né, e dos municípios, na área pública, mas também a dificuldade de muitas famílias e jovens por não terem acesso. Claro que a intenção aqui, nesse painel, não é falar sobre isso, mas é importante a gente ter como base esse segmento que, para mim, é um dos mais afetados e talvez aquele que traga o maior prejuízo em todas as esferas, não só na esfera econômica, né, porque nós estamos falando aí da preparação das pessoas para o mundo, para a vida, e quando a educação não funciona bem, e não adianta falar nos palanques que ela é prioridade, é essencial, se nós tivermos casos da própria universidade pública que demorou tanto tempo para colocar em curso uma atividade, utilizando toda a tecnologia que está aí disponível, todas as condições que o ecossistema nos proporciona, e a gente está pedalando ainda. A gente está com muita dificuldade ainda. E claro que existem muitas pessoas que entraram nesse processo de vitimização realmente,
a segurança é fundamental, sobretudo a segurança epidemiológica e o cuidado com as pessoas com a saúde? Claro que sim. Mas por que, então, quase todos os setores retomaram as suas atividades de uma forma mais rápida, gradual, mais rápida, e nós estamos com a educação ainda dessa maneira? Essa organização, a Junior Achievement, ela é preocupada com isso, com preparar e inspirar os jovens. É claro que a maior dificuldade da organização hoje é engajamento, né? E não é privilégio da Junior Achievement, privilégio é uma coisa que está acontecendo em todas as escolas de um modo geral, ou quem trabalha com educação sabe a dificuldade pela incrível oportunidade que eles têm de várias interfaces. Eu estou falando desde de televisão aberta, a Netflix, a celular e outras coisas que acabam, de alguma forma, a gente disputando tempo e audiência deles em relação aos conteúdos que eles vão, de alguma forma, absorver, né? Quando a gente fala da inovação, quando a gente olha para a necessidade da mudança do mindset dos jovens, da necessidade de já, com idade muito tenra, lá no comecinho da educação, ele começar a entender que ele é um usuário do sistema, mas ao mesmo tempo esse usuário do sistema, ele, embora tenha uma jornada, um caminho de consumo, um caminho de andar por tudo que a cidade oferece, o Estado e as informações oferecem, há necessidade de olhar para que essa mudança de cabeça dos jovens passe por ele entender quais são os seus deveres, né? Quais são as suas obrigações, quais são os seus direitos e o limite que existe entre ele poder ou não fazer o que convém e o que não convém. É claro que nós estamos falando aí de jovens entrantes, 6, 7 anos de idade, até jovens de 25 anos, que é mais ou menos a idade que a Junior Achievement atende em Santa Catarina, né? E atende basicamente no Brasil. No mundo tem iniciativas com crianças com 4, 5 ou 6 anos, mas no Brasil a partir de 8 anos de idade. Embora existam vários programas educacionais, e para vocês entenderem como são as empresas que levam a educação empreendedora para as escolas, esse momento nos fez repensar todo o modelo de negócio, né? Porque além de nós não termos todas as metodologias prontas para serem colocadas no meio digital, a gente teve ainda que lutar contra essa questão de que eu tenho medo, que eu não posso me expor, que eu tenho que cuidar já do meu currículo lá da escola, e como é que eu vou fazer atividades extracurriculares. Então, a gente começou justamente pelos programas que tem tudo a ver com Startup Summit. A gente tem um programa, esse programa já tem mais de 10 anos, que chama JA Innovation Camp. Eu vou falar um pouquinho do Innovation Camp, vou falar um pouquinho dos programas da IBM, do Google, do Facebook, programas como o JA Startup, que é uma parceria com a Startse, programas que trazem essa mudança de mentalidade, a nova forma de pensar e tomar decisões, né? Sobretudo abordagem como Design Thinking, como Storytelling, como métodos ágeis, como Canva, enfim. O que a gente tem utilizado de ferramental, de abordagens para tentar ser mais atrativo aos jovens. O caso do Innovation Camp, que é um caso bem interessante de trazer aqui como case, né? A gente vinha fazendo esse programa com várias empresas, tanto com jovens aprendizes, quanto com filhos de colaboradores das empresas, quanto nas escolas. Posteriormente, inclusive, com executivos das empresas. Isso aconteceu em várias empresas que mantêm a Junior Achievement, como Companhia Hering, como Tigre, a CIF, várias experiências, a CIF experiências nas unidades regionais da CIF, com crianças, na unidade central, na sede, também com jovens convidados. As empresas, muitas delas, como eu citei, Clínica Imagem, Habitasul, trabalhando também com seu corpo de colaboradores, mais jovens, na maior parte dos casos, mas limitando a uma idade, mas trazendo o quê? Justamente onde estão os desconfortos que existem, seja para o jovem na sala de aula, seja para o jovem aprendiz na sua caminhada para entrar na carreira profissional de fato, seja para os colaboradores trazendo dores reais da empresa. Então, tudo o que a gente vem fazendo é mostrar que o processo da inovação sempre começa com uma dor. E o mais bacana é que a gente está muito envolvido com os jovens e a gente reconhece muitas dores. Dores relacionadas a vários campos, desde ter uma escola mais atrativa ou ensino-aprendizagem mais atrativo, até o caso de jovens que lidam com problemas relacionados a ingresso ao mundo do trabalho, a questão da diversidade. Várias empresas adotaram esse tema como dor, né?
como tornar a empresa mais inclusiva, né? Ou no caso desse, agora no momento da pandemia, várias dores do tipo assim, como promover a saúde integral das pessoas, aproveitando a inovação e a tecnologia que está à disposição, ou como melhorar ou trazer novas formas de entretenimento em meio a esse momento de isolamento. Então, vocês imaginem assim, se nós queremos trazer o tema da inovação para a educação, para as escolas, para o âmbito das empresas, para o jovem aprendiz ou filhos, para o âmbito das associações empresariais, que tem muitos filhos de associados, filhos de cooperados que fazem parte disso, a gente tem que começar sempre com isso. Quais são, de verdade, as dores que conectam esses jovens e que eles se sintam atraídos a buscar soluções inovadoras? Eu lembro que, assim, por muito tempo, não muito longe deste ano de 2020, havia um papel muito forte de envolvimento dos jovens como protagonistas, né? Os clubes de serviço eram casos muito reais disso, desde o sistema rotário, do Lions, da Câmara Júnior, das ordens paramaçônicas, sempre trazendo o jovem como protagonista das questões sociais ou da comunidade. Ao longo do tempo, com acesso a tanta informação, as agremiações, os próprios clubes, têm perdido muita força, né? A gente nota que o jovem está buscando muitas ações, meio que de forma isolada, com pequenos grupos, e fugindo, às vezes, desse compromisso de toda semana se encontrar para um clube ou uma coisa assim. Então, quando você traz uma dor como essa, promove um desafio, ou melhor, desafia eles a buscar uma solução inovadora para uma dor que conecte ele de verdade, as coisas acontecem como mágica. Então, só para vocês terem uma ideia, nesse último mês, nós tivemos mais de 200 equipes participando do Innovation Camp. Numa ação que nós fizemos agora, terminou já, com a UNO Chapecó, no oeste do estado, envolveu 20 cidades dos 3 estados do sul, na região oeste. Vamos começar na semana que vem uma com a Unesc. Terminamos o Grand Prix do Senai, que foi também uma etapa regional de preparação dos jovens para uma etapa nacional, que vai acontecer agora em novembro. Sempre o quê? Trazendo uma dor que ele se conecta. E aí, a abordagem que foi utilizada nessas experiências foi a abordagem do Design Thinking, mas poderia ser outra. A abordagem do design é muito legal, por quê? Porque, de fato, eles se evangelizam numa forma nova de pensar, de reconhecer, entender, compreender a dor, definir claramente o problema, abrir aquela N oportunidades de melhoria ou de soluções inovadoras. Depois eles têm que fechar de novo, eles têm que eleger a ideia, prototipar, validar, testar, até o momento que eles levam isso para o pitch. Então, o bacana da abordagem do design para jovens é que é clara as 3 etapas de imersão, a etapa de desenvolvimento, de cocriação e de ideação, até o momento lá do protótipo, validação e teste. Então, isso tem funcionado muito bem. É claro, as escolas que estão aqui hoje e educadores que estão participando do Startup Summit podem ter isso como uma metodologia para ser aplicada nas suas organizações. A Junior Ativa é uma entidade que atende a todas as crianças no mundo inteiro sem nenhum tipo de custo, né? Então, a gente pode estar ofertando essa metodologia, capacitando os mentores e acompanhando esse programa. Hoje ele é feito através de lives, claro, acontecem 5 lives, 4 de conteúdo e uma final de pitches, mas na forma presencial ele pode acontecer de 6 a 8 horas, de forma imersiva, né? Ou poder acontecer em 2 ou 3 momentos. Uma outra experiência muito exitosa, falando das formas, das abordagens diferenciadas, é um programa que a gente está fazendo neste momento ainda com a IBM, que é um projeto chamado Startup Challenge, que na verdade nasceu do PTEC, que é uma frente da IBM que acontece em alguns países do mundo, sobretudo nos Estados Unidos, e agora alguns países da América do Sul, onde a gente leva os jovens para 5 momentos, onde eles vão começar a conhecer não só o Design Thinking, que é uma das ferramentas, como Storytelling, como métodos ágeis, como Cloud, onde a gente começa a mudar a cabeça. A gente começou primeiro com os professores, onde teve um seminário de 2 horas, onde eles se familiarizaram um pouquinho mais com a computação em nuvem, eles receberam uma conta lá do Webex para aprender a lidar, e eles conheceram os conteúdos que os jovens iriam trabalhar nas 5 semanas. Depois a gente começou com esses jovens, praticamente todos do ensino médio e técnico, onde em cada uma das lives eles abordavam um tema, né? Então foi muito legal, porque assim, praticamente tudo, para todos, foi uma surpresa.
né? A gente acha, às vezes, que esses jovens já conhecem, já leram alguma coisa, ou sobre essas metodologias e ferramentas, ou mesmo sobre trilha de startup, ou entendimento da nova economia no caminho de startup, mas eles não conhecem. Então, é bacana a gente entender, a gente está aqui dentro de um workshop que traz milhões de ideias, de soluções, mas entender assim, que quando a gente fala com jovens, de um modo geral, nós estamos falando de jovens de 14 ou 15 anos até 22, 25 em alguns casos, que muitas vezes desconhecem isso que a gente está falando. Então, o projeto da IBM está sendo muito exitoso, agora eles vão entrar num challenge mesmo, até o dia 14 serão as inscrições, e eles vão trabalhar uma modelagem da escola do futuro. Como seria construir uma escola mais atrativa, mais inclusiva e melhor, que todos quisessem se matricular e fazer o seu estudo nessa escola. Então, é legal que eles vão construir escolas diferentes. Um outro projeto que está acontecendo com muita força é um projeto ligado ao Facebook, a Estação Hack, que está em São Paulo, que é um projeto que começou com o Futuro do Trabalho, esse era o nome do programa, que trabalhava fortemente as soft skills. A gente sabe que dentro desse ecossistema de inovação, a gente precisa não só da colaboração, da empatia, da resiliência, do trabalho em equipe, né? De todas essas skills funcionando ao mesmo tempo. Então, trabalhar soft skills com eles, trabalhar resolução de problemas complexos, comunicação, o ato de estar sempre à disposição para servir, é fundamental para eu preparar essa cabecinha para rodar jornadas de inovação. Então, o projeto está sendo muito bacana, ele está acontecendo de forma 100% virtual, inclusive o conteúdo já tem um conteúdo autoinstrucional, que não depende necessariamente de nenhum voluntário mentor, ele pode fazer o caminho dele por lá, aprender sobre as soft skills, sobretudo aquelas indicadas pelo Fórum Econômico Mundial, mas também explorando outras soft skills, e ele consegue não só se autoavaliar em cima de cada uma dessas skills, saber o que ele precisa melhorar, como que ele precisa olhar para ela, se testar em algumas dessas skills, para que ele possa depois ter o seu acesso mais facilitado ao mundo do trabalho. Então, esse programa vai culminar no final com todos esses jovens que participaram do Futuro do Trabalho, indo para uma jornada de inovação, utilizando a metodologia do GE Innovation Camp, onde eles vão, aí, em equipes, buscar a solução para um desafio que eu não posso falar aqui, que é uma surpresa ainda, mas que vai acontecer ainda nesse mês de outubro agora. Uma outra ação que eu quero compartilhar aqui com todos é uma ação desenvolvida pela Google, em parceria com a Adjunativo no Brasil. A Google, vocês sabem que tem uma certificação em suporte de TI, uma certificação internacional, e ela buscou, numa parceria com o BID e a Junior Achievement, ofertar esse conteúdo que utiliza a base do Coursera, né, todos aqui conhecem a condição dessa plataforma de oferecer o conteúdo em vídeo e tudo mais, mas uma coisa diferente que aconteceu, que o projeto da Google, enquanto poderia estar beneficiando qualquer jovem, em qualquer situação, trouxe uma dificuldade, mas ao mesmo tempo uma oportunidade, porque só poderiam participar desse projeto, ou só podem participar desse projeto, jovens que tenham a renda familiar de até um salário mínimo per capita, que tenham ensino médio concluído, isso quer dizer de jovens de 18 a 28 anos, então, situação de vulnerabilidade, que tenham ensino médio concluído, que não estejam trabalhando e nem estudando. E a outra coisa bem legal para falar é que essa geração neném que a gente fala, que não está nem estudando nem trabalhando, é uma geração que precisa um olhar muito cuidadoso, né? É uma geração que integra esse percentual de jovens desempregados, de jovens que não têm oportunidade de trabalho. E muitas vezes não têm por falta de atratividade mesmo, ou porque não estão afim. Então, a gente precisa encontrar caminhos de motivá-los, prepará-los ao mesmo tempo, porque uma certificação como essa da Google, um certificado internacional em suporte TI, daria certamente um acesso mais facilitado deles nas empresas, né? Porque pode desde fazer helpdesk até trabalhar mesmo com montagem, desmontagem de computadores e redes e tudo mais. Então, prepararia eles para esse mundo, mas, ao mesmo tempo, daria uma graduação e uma certificação interessante. Qual a dificuldade deste programa? Claro que veio a pandemia, ele estava acontecendo de forma presencial, então ele está sendo agora todo remodelado, e a dificuldade é engajamento, né? Como sempre, né? Engajar jovens dentro dessa especificidade, né, de vulnerabilidade, geração neném, ensino médio completo, tem sido uma tarefa bastante árdua,
para a Generative e para as outras, foram 9 estados do Brasil escolhidos. Então, a gente espera que já agora, para o ano que vem, a gente consiga ter uma adesão maior desse tipo de público. Uma outra ação que eu quero compartilhar é a ação de um programa chamado JA Startup. Esse mundo das startups já tem, claro, para nós que estamos aí envolvidos com o ecossistema, é muito mais tranquilo, claro, de falar, a gente conhece muitas delas, a gente sabe que eles estão buscando solucionar questões complexas, trazendo inovação e tudo mais. Mas no mundo acadêmico, para os jovens de um modo geral, ainda, como eu falei, está um pouquinho longe esse termo, startup. Então, o JA Startup é uma parceria com a Startse. A Startse vocês conhecem, né? Uma edtech aí que ganhou muita atração e muita notoriedade em tão pouco tempo. Nós temos um dos sócios da Startse, ex-aluno da Generative, e ele falou que quando ele pisou lá, ele falou, eu preciso ter uma metodologia sobre startup que a gente possa levar para os jovens da Generative. Essa experiência rodou inúmeras vezes já, nós já fizemos aqui 2 workshops em Santa Catarina, um deles, inclusive, aconteceu na própria ACAT, o Demo Day aconteceu na ACAT, preparando esses jovens, foram jovens do IFSC, essa experiência que eu contei que o Demo Day foi lá na ACAT. Esses jovens se reúnem num grupo de 30 a 35 jovens, já no primeiro encontro eles se transformam, claro, em equipes, em escuderias. No começo eles recebem nomes de empresas, de big techs importantes, depois, claro, eles vão construir a startup deles, com o nome deles, com a solução deles. Um projeto de inovação aberta, olhando para como a nova economia nasce, né, olhando para a escalabilidade, olhando para a utilização total da rede, da tecnologia, pensando em negócios, pensando em dores locais ou dores dentro do seu espaço, mas pensando globalmente, trazendo negócios que possam ter escala mundial. Então, esse projeto está sendo uma experiência muito exitosa. Nós fizemos uma edição nacional, e aí eu quero contar para vocês que essa edição teve 2.600 inscritos, e aí que é o mais legal, né? 2.600 jovens se inscreveram em nível nacional, e na primeira live, que era a live que começava o projeto, onde estava lá o Benvenuti, onde estava lá o Pedro, onde estava lá o Cruel, a equipe top da Startse, e nós tínhamos na primeira live 600 jovens. E é isso que eu estou falando, quer dizer, muitas oportunidades, a gente acaba se inscrevendo em muita coisa, e nem tudo a gente leva até o final. Isso é que é bem importante falar. Tem um dado, por exemplo, da Udemy, que vocês conhecem, em nível de Coursera, uma plataforma de cursos pagos, um indicador de que 3% das pessoas, de um modo geral, que se inscrevem e pagam, concluem os seus cursos. Eu vou falar para vocês que eu já me inscrevi em 2 também, e eu estou nessa estatística. Então, é muito importante que os programas, nós estamos entendendo que os programas devam ser de muito impacto, mas de mais curta duração, que sejam relevantes em termos de conteúdo e atrativos, mas que ele consiga ver começo e meio e fim, e consiga fazer isso de uma forma muito justa, não muito espaçada, não muito alongada, porque é muito fácil perder. E eu estou falando aí jovens de 15, 16, 17 anos, ou até mais jovens. E como eu falei, vocês imaginam a disputa que a gente tem do tempo desse adolescente, do tempo desse jovem, né? Porque ele se divide em 1 milhão, e a gente tem que utilizar, naquele momento, a capacidade, o intelecto, o talento e a vontade deles de fazer aquelas ações. Outras ações que... Então, eu falei do Innovation Camp, né, com as empresas, com as organizações parceiras, mantenedoras e também com as escolas, né, porque o Innovation Camp ele nasceu para atender às escolas, embora a gente hoje atenda muitas empresas, porque no momento as escolas estão de portas fechadas e o isolamento não permite que a gente se reúna. Então, o caminho das empresas, das entidades tem sido mais fácil. Falei do projeto da IBM, né, esse projeto está na reta final, entra agora no Challenge. Falei do projeto da Google, falei do projeto do Facebook, falei do projeto do JA Startup com a Startse. Ainda tem um outro projeto que eu quero contar para vocês. Esse projeto até agora está numa fase de um novo olhar. Ele é um projeto chamado JA Start App. Era uma iniciativa onde os jovens se reuniam, muito parecido com o JA Startup, só que o objetivo era criar aplicativos. Isso é legal também, porque, como case, porque a gente não trazia uma dor fechada.
e também não trazia oportunidades de várias dores para eles escolherem, que também é alguma forma que a gente já fez, mas hoje a gente consegue trazer a dor um pouco mais formatada e como surpresa funciona melhor. Mas nesse projeto do Start App, a gente trazia cenários. E aí é legal também a construção de cenários para os jovens, né? E os cenários eram assim, um cenário era relacionado, por exemplo, a animais perdidos, animais que eram encontrados na rua e que tinha dificuldade, o que ia fazer com esse animal agora, se encontrava alguém, uma entidade que pudesse levar para que seja doado, então criavam-se muitos aplicativos para facilitar esse acesso do usuário, seja aquele que encontra ou o usuário que quer doar, então tinha aí uma dor legal que atrai os jovens. Uma outra dor interessante foi relacionada aos jovens que querem entretenimento, que buscam entretenimento. Então, trazia dores de pessoas que estavam muito em casa e que queriam fazer coisas diferentes. Então, a ideia era trazer aí oportunidades diferentes. Então, vários cenários, outra de professor particular, vários cenários diferentes que faziam com que os jovens, quando eles formassem as equipes, eles lessem os cenários e escolhessem qual o cenário que eles gostariam de trazer o app, de construir o app, e depois, estando nesse cenário, qual o usuário daquela dor, qual a perspectiva daquela dor eu iria querer atacar. Né? Então, como eu falei aqui dos animais perdidos, eu posso atacar assim, eu quero atacar um app onde aquela pessoa que encontra o animal ache um caminho para levar para então, poderia ser, sei lá, um aplicativo onde colocaria todas as entidades que trabalham com animais de rua, encontrados, que fazem doação, castração, enfim. Mas o legal o cenário facilita o jovem a ter o entendimento, a compreensão e a dimensão de onde aquela dor acontece. Então, esse é um projeto que a gente fez 2 edições em Santa Catarina, ele leva 11 semanas, é um pouquinho mais longo, ele tem aulas uma vez por semana, e é um pouco mais longo. Mas é um projeto que ainda tem espaço, embora hoje a gente perceba que o próprio Innovation Camp e o GA Startup, se for o caso de conduzir para a criação de aplicativos, ele já dá a condição de prototipar e testar também dessa forma. Né? Então, além desses programas que envolvem diretamente o tema da inovação, né, que levam para a educação isso, existe uma intenção também, não só por parte do Pacto Floripa, que é isso que eu comentei no início, que foi um grupo de pessoas e entidades convidadas para olhar a retomada econômica pós-pandemia, mas que trouxe o eixo da educação, do turismo, da saúde e da tecnologia, a leitura de todos, e aí se estabeleceu várias propostas, e uma delas é o processo de gamificação. E aí que eu quero falar um pouquinho mais, não só de gamificação, mas gamificação, recompensa, score, né, pontuação. O jovem, de um modo geral, é movido a desafio. Ele precisa estar o tempo inteiro sendo desafiado. Eu brinco sempre que eles gostam lá do joguinho no celular. Por quê? Porque ele ganha um avatar novo, ele ganha uma roupinha nova lá do personagem dele, ou ele tem um ranking nacional que ele vai subir, ele subindo ele tem acesso a outras coisas, ou ele tem a descoberta, né? Vocês sabem, a descoberta de novas ferramentas, novas armas. Então, o que faz? Faz com que eu queira sempre evoluir, estar mais dentro. O que acontece com a educação de um modo geral hoje? Não tem recompensa. Praticamente a recompensa é garantir que você passe de ano. E se você não passar, não se preocupa, porque muitas vezes o Estado te passa automaticamente, né? É uma coisa ainda que a gente luta muito com essa progressão automática, porque não importa muito se você aprendeu realmente. Eu sei que aqui nós estamos falando de um modo geral, mas a informação mais importante que tem que estar aqui agora é que todos precisam aprender. Mais do que isso, precisam aprender dentro de um contexto. Então, falar hoje do processo de gamificação, do processo de recompensa, é fundamental. Eu preciso, quando a gente faz o Innovation Camp, por exemplo, tem lá um prêmio. Ou é um prêmio de R$500, a Uno Chapecó deu iPhones 11, a Unesc, que vai começar daqui uma semana, vai ganhar, a equipe vencedora vai ganhar iPad. Ah, mas Evandro, precisa ter um prêmio? Precisa ter algum... Precisa. A gente é movido a desafio e quer recompensa. Então, por que hoje a educação não promove um ensino gradativo que hajam recompensas? Que hajam... que se quebrem em fases e que eu tenha vantagens. Seja essa vantagem para acessar o mundo do trabalho, para ter acesso a um estágio ou uma atividade, seja para eu ter algum outro tipo de bônus que me faça estar mais
dentro, que me faça estar mais engajado, que me faça colaborar mais. Então, essa é uma questão muito interessante que eu sei que o ecossistema já está trabalhando muito, nós já temos algumas startups, não só aqui em Santa Catarina, no Brasil, olhando para o processo de gamificação em todas as esferas, seja a educação dos colaboradores nas empresas, educação profissional, como para cursos livres, como para educação tradicional. E aqui vem o desafio, se a inovação, se esse processo de tomar decisão, ele é atrativo porque ele traz uma dor real contextualizada e ainda assim tem um prêmio, por que a aula de matemática, de português, de química e tal, não possa ter desafios desse tipo também? E não são só aqueles desafios que acontecem uma vez no ano, que o jovem vai se destacar fazendo uma prova e vai ter um ranking nacional do jovem cientista. Não estou falando disso. Eu estou falando de recompensas para e passo. Falando de um caminhar onde o jovem vai contextualizando o que ele está vivenciando e vai tendo vantagens, algum tipo de caminhada que ele vá descobrindo coisas e isso vai abrindo novas portas para ele. Então, esse é um tema bem interessante que eu quero trazer aqui para que todos pensem, já que a gente está aqui numa parada para pensar, para ver o que está acontecendo e também para buscar soluções. É um tema que a gente vem com muita força buscando entender e encontrar soluções. Uma outra questão relacionada a isso, da recompensa e do tal, é uma escola mais atrativa, né? A escola mais atrativa passa, claro, por isso que eu estou falando, mas passa também por um processo que é como fazer com que este professor, este catedrático, muitas vezes, que se vê, na maior parte dos casos, como o detentor de todo o saber, de todo o conhecimento, se torne de verdade um facilitador. Mude a sua forma de entrega do conteúdo. Que essa forma do ensino-aprendizagem possa ser mais integral, mais inteligente e mais atrativa para o jovem. Então, por exemplo, já tem muitos casos de escolas que mudaram a forma com que a sala está estruturada, já trabalhando sempre em equipe, em colaboração. O professor já passa a utilizar outros recursos que não só aquele que está ou na apostila daquele método de ensino ou nos livros, que já acessa o que os jovens estão acostumados a acessar, que é a rede, que é a internet, que é o conhecimento sobre várias perspectivas. A gente entende que essa pandemia trouxe essa reflexão. Nós precisamos passar por esse momento com algum aprendizado. Eu sei que muitas pessoas estão apenas esperando voltar tudo como era o normal. Nós não estamos esperando que tudo volte ao normal, senão não teria valido a pena toda essa aceleração de futuros, toda essa antecipação de mudanças que a gente veio fazendo em 4 ou 5 meses, se não for para trazer um ensino diferente no futuro. Seja um ensino híbrido, seja o número de horas versus outras formas de virtualização, que não sejam só a fisicalidade, não seja só aquela questão de estar ali sentado na sala de aula olhando para o professor. Então, isso são dilemas que a gente enfrenta todos os dias, mas que, mais do que nunca agora, com tudo que está acontecendo, eu me pergunto, como vai ser o modelo de negócio da Generative em 2022? Ou em 2023? Nem falo 2021, porque ainda a gente está dentro do trauma, ainda está vivendo essa readaptação e essa volta escalonada. A gente espera agora, nós vamos ter, daqui a alguns dias, dia 13, retomam as atividades, cai o decreto, e aí as escolas vão poder trazer os jovens de volta, com toda a segurança e cuidado, lógico. Nesse momento está se discutindo todas essas questões de saúde, mas assim, que oportunidade a gente tem agora de repensar a nossa forma de levar o conteúdo para os jovens. Por outro lado, e já trazendo isso também, já que é um dilema, a gente achava que todos os jovens eram nativos digitais, que adorariam ter o seu conteúdo atrás de uma tela e que o professor Jassone, para eles, era um ambiente tranquilo. Eu vou dizer a vocês, eu tenho 2 filhos adolescentes, né, e eu vou dizer que eles estão morrendo de saudade da escola, morrendo de saudade dos amigos, do ambiente, do espaço de socialização. Então, claro, não é 6 nem 60, é encontrar um modelo que seja muito mais inteligente do que ele é hoje, né? Que dê a condição de ele aprender utilizando todas as ferramentas que estão à disposição, que a tecnologia nos oferece, e, ao mesmo tempo, ter a socialização na escola. Então, nós, como organização,
não necessariamente escola, porque a gente não tem um espaço onde a gente educa e leva os alunos, mas nós, como uma organização preocupada com a formação, querendo, de alguma forma, trazer riqueza para o conteúdo e para os currículos das escolas, a gente olha com muito bons olhos essa oportunidade que as escolas estão tendo, né? Eu imagino que as escolas particulares até saem um pouco à frente, como sempre a gente pode dizer, trazendo inovação na forma de levar o conhecimento, mas a gente espera que o Estado, que tão bem aproveita, nós estamos com o secretário estadual que veio da iniciativa, que acredita na importância da iniciativa estar junto com a educação pública, trazendo insights, trazendo sugestões, se envolvendo de verdade com a educação, do que simplesmente reclamando, né? Eu estou muito no ambiente das empresas, e ainda a gente ouve muito que a escola não entrega aquilo que a gente precisa, que a formação dos jovens não é suficiente para as oportunidades e vagas que estão aí à disposição. O próprio ecossistema da inovação fala, e da tecnologia fala que em Florianópolis gravitam X vagas de emprego que não são utilizadas ou não são convertidas em contratação, porque nós não temos uma qualificação adequada dessa mão de obra. Aí eu pergunto, o que de verdade as empresas, de um modo geral, estão fazendo para influenciar a formação da mão de obra dessas crianças, desses adolescentes e jovens? Nós temos quase 60 empresas apoiadoras da Junior Achievement, e nós juntos, só no ano passado, levamos esse conhecimento a 64 mil jovens. No estado, já são quase 700 mil jovens que passaram pela Junior Achievement. Claro, são conteúdos de curta duração? São, mas ainda assim é um trabalho feito pelas empresas, entregue pelas empresas. E aí também o nosso agradecimento à CIF por esse convite estar aqui falando com vocês, mas um agradecimento a todas as empresas que enxergam um pouquinho mais longe, né? Que eu acho que não adianta, nesse momento, a gente continuar reclamando que as coisas não parecem bem e que a formação dos jovens não é adequada, se você perguntar e essa empresa sequer tem um projeto social que ela apoie, sequer tem uma causa que ela invista, e eu estou falando aqui em investir recursos, investir dinheiro mesmo, não é hora voluntária só, né? A gente confunde, a gente quer uma sociedade melhor, a gente quer um ambiente melhor de desenvolvimento, de criação de novas ideias, de menor impacto no meio ambiente, mas a pergunta é, quanto você está colocando de verdade do seu tempo, do seu recurso para que isso aconteça? Muitos podem dizer, mas eu já pago os meus impostos. E eu vou dizer, tem até um empresário nosso, mantenedor, que fala assim, tem duas únicas coisas certas nessa vida. Uma é a morte, e a segunda são os impostos. Mas nós não podemos confundir. Se esse imposto não está ainda sendo adequado, utilizado de forma adequada, e ele continua não gerando o que a gente precisa, o que eu preciso fazer? Eu preciso, de alguma forma, encontrar um outro caminho, uma outra alternativa. E nós entendemos que organizações como a Junior Achievement, associações comerciais, né, as próprias CDLs, organizações de jovens, de modo geral, elas conseguem convergir melhor os interesses, o recurso e produzir soluções melhores para a sociedade. Esse é o nosso convite, não só o convite para que as empresas que estão assistindo o Summit apoiem projetos como o Junior Achievement, lembrando que é 100% gratuito para todos os jovens e a contribuição é do tamanho que a empresa achar que pode, mas outras organizações que estão fazendo um papel muito bacana na educação, levando de verdade novas formas de fazer e pensar para que a gente tenha um produto final, um resultado final um pouco melhor do que é esse que a gente tem hoje trazido pela educação formal, mesmo pela educação particular, de escolas particulares. Então, eu quero aqui dizer que foi uma satisfação poder contar um pouquinho do que a gente vem fazendo e desenvolvendo com os jovens, deixar aqui o convite para que vocês visitem tanto no Instagram, JA Santa Catarina no Instagram, ou no site jabrasil/Santa Catarina, jabrasil.org.br/SC, que vocês vão ter informações bem detalhadas da entidade e do trabalho que a gente vem desenvolvendo em Santa Catarina. Muito obrigado a todos, bom seminário a todos, aproveitem para colher aí tudo que vier, né, absorver tudo que vier nesses dias e desejar, então, um sucesso a todos, uma ótima caminhada. Muito obrigado.